O Zelensky já citou aí algumas vezes o quanto ele se sente desprotegido pela OTAN. Né? Ele, inclusive, já chegou a usar essas aspas, inclusive, né? Queria mais proteção da OTAN. Você acha que ele tem razão? A OTAN está falhando em protegê-lo? Ou também se a OTAN o proteger demais, né? Agora ele está querendo que o mundo inteiro se vire contra a Rússia e tal. É um tiro no próprio pé. Porque a gente está falando da maior potência nuclear do planeta, que tem até um Air Force da Rússia lá, que é o do Putin, que ele pode apertar o botão dele, explodir o mundo e o avião dele não cai. Então, o que está acontecendo? Ele tem razão? Então, a OTAN de fato está falhando em protegê-lo? Olha, é claro que ele não tem razão naquilo que ele reivindica. Ele reivindica a Terceira Guerra Mundial. Porque o que ele reivindica é a Terceira Guerra Mundial, porque essa proteção da OTAN, nesse ponto em que ele pede, né, da limitação do espaço aéreo, isso daí é chamar a OTAN para o confronto. E os países da OTAN pensam politicamente, estrategicamente, né, geopoliticamente, e são sabedores que eles não podem ir com tanta sede ao pote. Né? Agora, do ponto de vista de que a OTAN não lhe dá essa guarida, isso é verdade. Lógico que a OTAN não pode fazer isso, ela não fará isso. Né? Ontem mesmo, o chanceler russo foi muito taxativo. Né? Ele foi muito taxativo. Que dependendo das iniciativas que forem tomadas, da gravidade, e leia-se como gravidade, né, a aceitação desse pedido do Zelensky, isso dá direito à Rússia, palavras dele, não minhas, dá direito à Rússia a apertar o botão nuclear. Essa foi a expressão que ele usou, dá direito à Rússia a apertar o botão nuclear. Agora, você acha que tem esse direito? Né? Eu acho que não, né? Mas como dizia Garrincha, né? Vai combinar com os russos. Combinou com os russos que eles não têm direito a fazer isso? Né? Então, é uma questão de leitura. Leitura estratégica, leitura geopolítica. Nós lemos o mundo a partir do local que estamos. Onde é que nós estamos? Nós estamos, teoricamente, entre aspas, se bem que eu não concordo muito com isso, nós estamos no Ocidente. Do ponto de vista literal, estamos no Ocidente, mas do ponto de vista civilizacional, eu tenho dúvidas, né? Porque um dos pensadores norte-americanos excluiu a América Latina do Ocidente. O Ocidente é a Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Isso é o Ocidente, na visão de boa parte deles, né? Então, mas nós somos muito influenciados pela chamada American Way of Life, né? Somos sim, e aí nós lemos a partir do ponto em que estamos. A leitura russa é outra, a leitura chinesa é outra, né? Agora, no meio dessa irresponsabilidade, porque a Ucrânia, de certa forma, e voltando à sua pergunta, né, a Ucrânia foi usada como uma espécie de uma marionete nesse confronto. Né? Essa iniciativa do Ocidente de cooptar, né, de seduzir a Ucrânia para a OTAN, foi um erro, deu no que deu. É claro que a Rússia não aceitaria. Né? Quando, repetindo, né, quando a União Soviética, né, o Pacto de Varsóvia deixou de existir. Qual que era a razão de ser da OTAN? Para que ela foi criada? Ela foi criada para combater a União Soviética e depois o Pacto de Varsóvia. Né? O que a OTAN foi fazer lá nas barbas da fronteira russa? Como diz o Kissinger, repito, né, estrategista norte-americano que atuou, ele foi o principal homem da política externa dos Estados Unidos ao longo dos anos 60 e 70. Ele fez parte, né, ele era o conselheiro, depois ele foi responsável pela política externa no governo Nixon. O Henry Kissinger, ele é o responsável por trazer a China para o lado norte-americano, porque a China rompeu com a União Soviética no final dos anos 60, a chamada crise sino-soviética. Quando aconteceu a crise sino-soviética, né, imediatamente Kissinger, foi lá, se aproximou da China, trouxe a China para o lado dos Estados Unidos, né, e foi o Henry Kissinger,
praticamente o Kissinger está dizendo o seguinte: olha, eu trouxe a China para o nosso lado. Vocês, com essa irresponsabilidade da OTAN, vocês levaram a Rússia para o colo da China novamente. Tá? Então, e no meio do caminho, a Ucrânia, que é a vítima de tudo isso. E não é a primeira vítima, viu? Porque o que está acontecendo agora é uma repetição, não vou dizer nem de 2014, é uma repetição de 2008. Só que agora é muito mais grave. O que aconteceu em 2008? A OTAN fez a mesma coisa com a Geórgia. Onde fica a Geórgia? A Geórgia fica grudada em Moscou. A OTAN foi lá e convidou a Geórgia para fazer parte da OTAN. E o presidente da Geórgia na época aceitou. O que fez Vladimir Putin? Não. A OTAN não vai chegar aqui quase dentro do meu território. Invadiu a Geórgia, né? A guerra da Geórgia de 2008. A guerra da Ucrânia de 2022 é uma repetição numa escala muito maior e muito mais importante, porque a Ucrânia é mais importante do que a Geórgia, além de ser maior, mais rica, mais populosa, mais tudo, né? E também é mais importante na gravidade. Tá? Então, não nos esqueçamos, né? Não se acua uma potência. O que foi feito com a Rússia foi isso. Ela vem sendo acuada desde 91. John Mearsheimer, Henry Kissinger, George Kennan e outros grandes pensadores, estrategistas e atuantes na política externa norte-americana vêm avisando há mais de 15 anos, está errado o caminho. Eles defendem o seguinte: vamos deixar a Rússia quieta lá. A Rússia quieta é bom para o nosso projeto econômico, é bom para o nosso projeto político. Né? Então, a Rússia foi provocada, né? E reagiu dessa maneira. Agora, a ingenuidade, a inocência, mas eles não podem fazer isso. Isso não cabe na real política.